Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé, mais uma vez, para nós lermos a palavra de Deus. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Eu quero agradecer e louvar ao Senhor pela essa oportunidade de poder estar na casa dEle e ter essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Wellington Rocha, que tem abençoado a nossa vida, a minha vida, a vida da minha esposa. E louvo a Deus também pela vida dos nossos pastores, pastor Hermógenes, pastor Marivaldo, que são os pastores presidentes, e todos os obreiros, são tantos amigos, ao pastor evangelista Eliel, acho que eu já profetizei aqui, que nos fez o convite. Deus continue abençoando. Livro de Ezequiel, capítulo 2, quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga me espera. Acho que todos encontraram. Ezequiel, capítulo 2. Diz assim, vamos fazer o seguinte, a partir do versículo 28 do capítulo 1, vamos fazer isso? Capítulo 1, a partir do versículo 28, é o último versículo do capítulo 1, nós vamos iniciar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: como a aparência do arco que há na nuvem no dia da chuva, assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor, e quando eu a vi, caí sobre minha face, e ouvi uma voz que falou, e ele me disse: filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés. Vamos fazer mais uma leitura, está também no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 21. Nós vamos complementar a nossa leitura para contextualizar a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração e que com certeza vai de frente com aquilo que a sua alma, a sua vida precisa para permanecer de pé. Capítulo 37, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus: e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os pagãos, para onde eles foram, e os juntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra, e eu farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel, e um rei será rei para todos eles, e eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos em dois reinos, nem mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas coisas detestáveis, nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os limparei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu povo. Antes que você sente, vamos dizer comigo, posicionando. Vamos dizer mais forte, irmãos? Porque posicionar, nós estamos saindo da teoria e entrando na prática. Uma coisa é você estar falando, outra coisa é você estar praticando. Então, posicionamento fala de prática e não somente de teoria. Vamos lá? Posicionando para vencer. Aleluia. Você pode sentar adorando ao nome do Senhor, glorificando ao Senhor. Quem sabe você deve estar pensando, mas esse rapazinho tão novo aí, para pregar hoje, mas não se iluda com a minha aparência, embora eu tenha uma aparência muito jovem, eu já sou um jovem senhor de 30 anos de idade, já tenho algumas experiências na minha vida, algumas marcas, que pela misericórdia de Deus, o Senhor aprove que eu estivesse aqui nessa noite. Para contextualizar o texto que nós lemos, e nós lemos duas passagens de Ezequiel, uma no capítulo 2 e outra no capítulo 37. No capítulo 2, nós entendemos que Deus faz um chamado
a Ezequiel para ser profeta. E para ser profeta em um dos momentos mais difíceis de Israel. Por que um dos momentos mais difíceis? Porque os contemporâneos de Ezequiel e as pessoas que viviam no mesmo período que Ezequiel estava vivendo, não sabiam o que era ser escravos. Elas não tinham noção o que era viver cativo em uma terra estrangeira. Ou seja, não sabiam o que era plantar e colher, mas não para o seu celeiro, para outro celeiro. Não sabia o que era trabalhar e fazer armas ou tijolos, mas não para construir as suas casas, mas para construir casas e edifícios para outras pessoas, para outros reis. Então eles não tinham noção do que era ser escravo e nem viver e nem saber como viver no cativeiro. A única menção que eles tinham eram as histórias que os seus pais contavam. A única noção de ser escravo que eles tinham eram as histórias que com certeza Ezequiel ouviu do seu pai, ou quem sabe dos seus amigos, das pessoas mais velhas de Israel, quando eles sentavam em suas casas e começavam a dizer as proezas que Deus havia feito através do povo deles, ou até mesmo na vida do povo deles. Ele escutava, Ezequiel estava escutando dia após dia, que Deus chamou os pais dele de uma terra chamada Egito, onde eles eram escravos. E lá Deus levanta um homem chamado Moisés. Esse homem chamado Moisés vai até o Egito, e pela autoridade de Deus, ele tira esse povo do Egito, caminha com eles no deserto, e entra na terra prometida que se chama Canaã. Então Ezequiel agora está morando na terra chamada Canaã, uma terra que foi dada por Deus como herança. Então não cabe na mente do jovem Ezequiel de apenas 25 anos de idade aqui, entender o que era ser escravo, porque o que ele via em sua nação, o que ele via em Judá, era que ele ia para o templo e as pessoas estavam cantando, ele ia para o templo e as pessoas estavam jubilando por todas as coisas que o Senhor já havia feito para a nação de Israel. O mais difícil é que 100 anos atrás aqui dessa história de Ezequiel, Deus levanta um homem chamado Isaías. O profeta Isaías vai direcionar uma palavra à nação de Judá, que era o reino do sul, que tinha as outras duas tribos de Israel. E Isaías vai profetizar uma palavra dura. Isaías vai dizer: olha, se vocês não se arrependerem dos maus caminhos que vocês estão, se vocês não pararem de desobedecer a lei de Deus, vocês estão contaminando aquilo que Deus purificou. As coisas que existiam no templo santa, agora os sacerdotes estavam contaminando, não faziam mais separação entre o santo e o profano. Os profetas estavam inventando mensagem de Deus e entregando ao povo. Os profetas estavam corrompendo essas mensagens para apenas alegrar o coração do povo e não falar a verdade de Deus. Então Isaías vai dizer: parem de colocar ídolos no lugar onde se deve colocar Deus. Parem de colocar deuses estranhos no lugar onde se deve colocar o único Deus. Parem de adorar a esses ídolos que são pagãos e que não são da nossa cultura, e continue adorando somente o nome de Deus. Mas uma coisa aconteceu em Israel: o povo rejeitou a profecia do profeta Isaías. Então veio a sentença de Deus, e a sentença de Deus era que, se vocês não se arrependerem, vai vir um rei chamado Nabucodonosor, uma nação chamada Babilônia, e eles vos levarão escravos. Vocês não sabem o que é viver como escravo, porque os pais de vocês que viveram já morreram, mas vocês vão
experimentar a dura cerviz que é viver como escravo. Mesmo assim o povo não acreditou, porque como? Deus dá uma terra para nós e agora quer nos levar como escravo de novo? Como acontece isso? Não, essa terra é nossa, ela é herança de Deus, Deus jamais vai tirar ela de nós. Pois bem, se passou 100 anos da profecia do profeta Isaías, lá está Ezequiel, aqui no capítulo 2, ele está ouvindo barulhos. Por que barulhos? Porque Ezequiel estava escutando a história de um povo que cantava com as suas vitórias. Ezequiel estava escutando lendas de homens que vieram na terra e que foram destruídas por homens pequenos. Homens gigantes que pareciam ser indestrutíveis, agora foram destruídos por um homem pequeno, porque estava sendo usado e sendo levantado por Deus. Então Ezequiel está ouvindo barulhos, e não é um barulho de vitória, porque a vitória produz barulho. A gente glorifica, a gente adora. Quando a gente recebe uma bênção, a gente não consegue ficar quieto, porque é bom comemorar aquilo que o Senhor nos dá. Mas uma coisa nós temos que dizer: a derrota também provoca barulho. Que tipo de barulho, Davi? A derrota provoca lamento, provoca choro, provoca clamor. Quem é que no momento de maior dificuldade da sua vida não levantou a sua voz e clamou ao Senhor? Porque quando as coisas estão bem, a gente até ora a Deus, mas ora de uma maneira mais passiva. Mas quando a coisa aperta, quando nós estamos em dificuldades, quando nós olhamos para os homens e não vemos nenhum caminho mais, quando nós não vemos nenhum tipo de solução mais, aí a única solução é levantar as nossas mãos e clamar ao Deus que nos chamou, porque aquele que faz a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa. Então não importa o tempo, o mais importante aqui é que a derrota estava provocando barulhos à nação de Judá, e quando Ezequiel menos espera, soldados babilônios agora entram dentro da sua casa, roubam a sua vida, roubam a sua família. Eles tomam Ezequiel dos seus pais, eles vão em outras casas e tomam os filhos dos seus pais, aqueles que eram mais formosos, aqueles que tinham algum tipo de habilidades, todos levados cativo agora para a Babilônia. A profecia de Isaías se cumpriu, porque o povo não conseguiu obedecer aquilo que o Senhor tinha mandado. Agora Ezequiel olha para as suas mãos e as algemas estão lá. Ele olha também para os seus pés e as correntes estão nos seus pés. Jamais passou pela cabeça de Ezequiel entrar numa situação dessa, porque situação difícil a gente não se prepara, a gente não entra no problema sabendo o que vai acontecer. Na maioria das vezes, quando nós entramos já com a cabeça baixa, sem entender por que é que as coisas foram acontecer dessa maneira. Mas uma palavra de Deus eu tenho para a sua vida nessa noite. Se você entrou em algum problema e agora está se vendo em uma situação que você olha e não vê mais solução, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O Deus que nos chamou e que escolheu a sua vida, aquele que entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para purificar os seus pecados, Ele também é fiel para te guardar no meio do problema. No meio da dificuldade é muito difícil ver Deus. No meio da derrota a gente não consegue ver Deus, a gente atribui às pessoas as nossas derrotas. Foi porque Ele não me deu a oportunidade, foi porque Ele não confiou em mim, foi porque Ele não me emprestou o dinheiro, foi porque Ele não me deu um conselho. A gente aponta para as pessoas para justificar as nossas quedas, para justificar os nossos momentos de fracasso. Mas o maior problema de fracasso não estão nas pessoas. Eu preciso olhar para dentro de mim e saber aonde foi que eu deixei os primeiros mandamentos, aonde foi que eu deixei as leis de Deus, para que ao invés das bênçãos, as maldições me alcançaram. No meio da derrota, Ezequiel está no vale, na beira do rio Quebar. Agora ele é escravo, e os escravos viviam de maneira desonrosa.
havia um pedaço de tábua que ficava em cima do seu pescoço, de cada lado dessa tábua apoiando 2 baldes para pegar água na beira do rio. Todos os dias a vida de Ezequiel era ir até o rio Quebar, pegar água, levar para uma das casas que havia ali perto, misturava-se com a terra que ali existia e fazia argila para construir coisas para outro rei, para outra nação. Quem sabe em uma das tardes, Ezequiel estava com seus amigos também de Judá, porque eram vários escravos. Ezequiel com certeza está olhando para um desses amigos e dizendo: ah, meu pai, vocês não conhecem meu pai. Ezequiel vai falar do pai dele. Vocês não conhecem meu pai é sacerdote, meu pai era sacerdote no templo. Uma vez por ano meu pai entrava dentro do lugar santo dos santos, se relacionava com Deus, ele entrava com as mãos com o sangue de um animal. E quando ele saía do lugar santo dos santos, a multidão olhava para o meu pai e via a glória de Deus no rosto do meu pai, porque a fumaça que descia no lugar santo dos santos era expressa na face daquele que estava lá dentro. Então quando ele saía, as pessoas ainda via alguns fragmentos da glória de Deus. Aí um dos amigos de Ezequiel vai olhar para Ezequiel e dizer: ah, que pena, Ezequiel, você é filho de sacerdote. Você tem 30 anos agora, Ezequiel, já tem 5 anos que nós já está aqui no cativeiro. Você tem 30 anos, nesse exato momento você seria ordenado a sacerdote. O filho de um sacerdote com 30 anos era ordenado. Aí eles vão olhar para Ezequiel e dizer: que pena, Ezequiel, você ia ser um sacerdote. Você ia ver a glória de Deus, Ezequiel. Você ia entrar dentro do lugar santo dos santos e ia ver pessoalmente a glória de Deus. No momento de dificuldade, as pessoas olham e dizem assim: ó, que pena, você tinha tudo para dar certo. Que pena, você tinha uma chamada de Deus. Que pena, a sua família tinha tudo para dar certo, mas foi destruída. Que pena, você tinha uma promessa e a promessa não vai se cumprir na sua vida, o tempo está passando. No momento de maior dificuldade, as pessoas olham para as nossas vidas e não acredita no nosso ministério, não acredita no chamado que Deus colocou nas nossas vidas. Mas Ezequiel está ali ouvindo aquelas histórias e dizendo: é verdade, eu já tenho 30 anos. A profecia de Isaías dizia que o cativeiro duraria 70 anos. Ou seja, quando eles saíssem da Babilônia, provavelmente Ezequiel e os seus amigos já estariam mortos. A promessa não se cumpriria na vida de Ezequiel. Ele jamais seria sacerdote, ele jamais veria a glória de Deus. Ezequiel sai dessa conversa com o seu espírito abatido, com o seu semblante caído. E é aí que entra Deus na história de Ezequiel. É o versículo que nós lemos, versículo 28, ele diz que de repente ele olhou e viu um aspecto semelhante à glória de Deus. Por que um aspecto semelhante? Porque ele já tinha ouvido, ele já tinha visto no rosto do pai o que era a glória, mas agora ele está vendo a glória de Deus. Os amigos de Ezequiel diziam para ele: você jamais verá a glória de Deus. Mas no capítulo 1 Deus diz que apareceu a Ezequiel. Ezequiel está agora vendo a glória de Deus. E Ezequiel vai dizer que quando ele viu a glória de Deus, ele caiu perante a sua face com o rosto no chão. A palavra cair, no original aqui do hebraico, aqui é nafal, que traduzida significa prostrar-se. Ezequiel está prostrado diante da glória de Deus. Talvez a palavra que eu vou te dizer aqui nessa noite não era o que você esperava para o tema posicionando para vencer, porque a Bíblia me diz, e Ezequiel está dizendo aqui,
que ele saiu vencedor de uma conversa com Deus, mas o primeiro passo para sair vencedor de um relacionamento com Deus é prostrando-se perante a glória de Deus. Nós estamos acostumados em estar de pé, porque de pé a gente vê as situações, de pé a gente vê tudo que está acontecendo. De pé nós estamos com os nossos olhos, e aí a gente pode ir pelas nossas forças, a gente pode ir pelo nosso entendimento, mas prostrado aos pés da glória de Cristo, nós não estamos vendo nada. Isso aqui é fé, é isso que significa fé. Eu estou com a minha face no chão, aos pés de Cristo, prostrado. Meu posicionamento diante de Deus é prostrado diante da sua glória, para que esse prostrar não me deixa ficar com o espírito caído. Observe que Ezequiel estava com seu corpo de pé, mas o seu espírito estava caído. Mas no capítulo 2, o seu corpo está caído, mas o seu espírito está de pé, porque diante de Deus o que mais importa é o espírito. É o espírito. O maior problema do homem não é quando o seu corpo tomba. O maior problema do homem é quando o espírito tomba, quando ele deixa de sonhar, quando ele deixa de acreditar naquilo que Deus faz. Há quanto tempo você não acredita mais naquilo que Deus pode fazer na sua vida? Há quanto tempo você vem se prostrando diante das circunstâncias? Deus não te chamou para ficar prostrado diante das circunstâncias, diante do problema. O prostrar de Ezequiel aqui é diante da glória. Eu não vejo Ezequiel prostrado como escravo. Eu não vejo Ezequiel prostrado reclamando que agora ele não vai ser sacerdote. Mas o que nós vemos é Ezequiel prostrado diante da glória de Deus. Porque quando se prostra diante de Deus, o posicionamento é de humilhação. O posicionamento é de: olha, Senhor, eu não tenho forças, mas Tu tens. O posicionamento é: Senhor, eu não consigo resolver, mas o Senhor pode. O posicionamento é de: Senhor, eu não dou conta, mas só o Senhor pode fazer. E me canta la malabaçu, me canta la malabaçu, me canta. Jesus está na casa de Simão, e quando Jesus está na casa de Simão para um jantar, de repente entra uma mulher correndo. Essa mulher com os seus olhos começam a sair lágrimas, e essas lágrimas começam a molhar os pés de Jesus. Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e logo em seguida derrama um unguento. Aí Simão, que era o dono da casa, vai dizer assim: se esse aí fosse profeta, ele saberia que essa mulher era pecadora. Aí Jesus, conhecendo as intenções do coração, vai dizer para Simão: Simão, você vê essa mulher? A pergunta de Jesus parece irônica, porque como Simão poderia ver a mulher se a mulher estava aos pés de Jesus e estava debaixo da mesa? Não tinha como Simão ver. É por isso, porque quando as pessoas estão nos vendo demais, dificilmente eles vão ver a glória de Cristo. Mas quando a gente desaparece, a glória aparece, Cristo aparece. A mulher se levanta e sai vitoriosa, mas o posicionamento de estar perante Cristo foi de se prostrar. Quem sabe você esperava que nessa noite eu dissesse para você: para ser posicionado, você precisa se levantar, ficar de pé, vencer, ir para a vitória. Quem sabe você pensou: agora eu vou abrir minhas mãos e esse pregador vai profetizar que eu vou ter um ano de 2018 cheio. Eu vou ter um ano de 2018 próspero. Eu não estou dizendo que você não pode ter, porque Deus pode todas as coisas, mas eu estou lhe dizendo de o primeiro passo, e o único passo que eu acredito que me faz receber alguma coisa de Deus, que é prostrar perante os seus pés. De nós mesmos nada temos, nada temos. Por mais sabedoria, por mais teologia, por mais inteligente, por mais experiente que o homem possa ser, jamais ele conseguirá alcançar algo de Deus se for por cima. Porque a Bíblia diz que ao soberbo, ao pó ele faz descer, mas o humilde, o quebrantado de coração, ele exalta e não deixa permanecer no pó. O
E me canta na malabaçu, me canta na mais. É Ele quem exalta. Às vezes a gente tem umas manias tolas de achar que as coisas acontecem por causa da nossa causa, por causa de nós. Quando eu falo, tudo acontece. Quando eu canto, tudo acontece. Quando eu prego, tudo acontece. Ei, no reino de Deus é diferente. Corramos para os pés dele. Em vez de você ficar prostrado diante das situações, eu estou te chamando para prostrar diante de Cristo, submeter ao seu governo, submeter à sua autoridade. E quando eu vou pela minha força, eu caio. Quando eu vou pelas minhas forças, a queda. Mas quando eu me humilho e digo: Senhor, Tu sabes que eu sou pecador e que eu necessito das Tuas misericórdias, mas não me deixa ficar aqui nesse chão, Senhor, eu preciso de uma resposta. É o Senhor quem responde quando nós clamamos. É o Senhor. A mulher cananeia está correndo atrás de Jesus. E os discípulos vão dizer para Jesus: Jesus, despede logo essa mulher aí. Essa mulher está incomodando. E ela vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai dizer para seus discípulos: não é lícito dar. Eu vim para o meu povo, eu não vim para o povo dela. Mas a mulher vai dizer para Jesus: Jesus, eu tenho uma filha em casa e a minha filha está atormentada. Eu preciso de um milagre, Jesus. Ele vai dizer para a mulher: é lícito dar os pães dos filhos para os cachorrinhos? O que a Bíblia diz que a mulher, ouvindo estas palavras, se eu ouvisse essas palavras, eu saía correndo e dizia: que homem bruto, que homem ignorante, isso não é profeta, isso não é filho de Deus. Mas a primeira frase que ela falou resumiu tudo o que ela queria. Jesus, filho de Davi. Ela estava dizendo: Jesus, eu reconheço o teu reinado. Tu és rei, és da descendência, tu tens o trono. Pode até não estar sentado no trono como Herodes, mas tu és o rei eterno, é o rei sobre todos os reis. A mulher se prostra diante de Jesus e o adora, dizendo: mas até os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A mulher estava dizendo: Senhor, por que eu não posso pelo menos experimentar aquilo que é teu, participar do teu reino? Aí Jesus disse: pode ir para casa, porque a tua fé alcançou o milagre, a tua filha já está liberta. Entende aqui o nosso posicionamento como igreja, como crente e como cristão. Não são os holofotes, não são as alturas. Ah, Davi, não tem como caminhar de joelho. Tem sim. Crente não caminha de pé, porque os que caminham de pé, com certeza em algum momento pode cair. Mas o crente que caminha de joelho, o crente que caminha prostrado, esse com certeza alcançará a vitória de Deus. É prostrado, pastor Fábio. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Escute, eu já estou finalizando, o tempo já se foi. No capítulo 2 ele vai dizer que enquanto ele estava caído, Ezequiel estava caído, enquanto Deus estava falando com ele, o Espírito entrou nele e o colocou de pé. Ah, Davi, eu não entendi o que aconteceu com Ezequiel. O que Ezequiel está dizendo que enquanto ele estava prostrado e prostrado diante da glória de Deus, o Espírito de Deus entrou nele e colocou ele de pé novamente. Você viu a reação de Deus na vida do profeta Ezequiel? Porque aqueles que se prostram diante de Deus e reconhecem o poder soberano de Deus, vivendo debaixo da sua conduta, vivendo debaixo da sua lei, vivendo debaixo da sua graça, eles não permanecem prostrados. O Espírito Santo é quem coloca de pé. Aleluia. Quem sabe
sabe, até hoje você caminhou prostrado, achando que as coisas iriam terminar assim, mas uma resposta de Deus eu tenho para a tua oração nessa noite. E como profeta eu quero declarar isso. Se você caminhou 2016 prostrado, eu não sei em forma de quê, eu não sei se foi prostrado atrás de um milagre, se foi prostrado atrás de uma bênção, ou se foi prostrado atrás da presença de Deus. É fome de Deus, é sede de Deus. A promessa para você nessa noite é: o Espírito Santo vai te colocar de pé. Aleluia. E me canta ramalamassu, me canta ramais. Se coloque de pé comigo. Aí existe um tempo aqui, existe uma cronologia aqui. Prostrado, você espera. De pé, você adora. Você não entendeu. Acho que ninguém entendeu. Se você está prostrado e ainda não se levantou, é porque o tempo ainda não chegou. Mas não estou falando de prostrado diante das circunstâncias, eu estou falando de prostrado diante da glória. Davi, como eu me posiciono para ser vencedor? Prostra, desce, humilha. Não, Davi, não é assim. Eu estou acostumado em estender a minha mão e o pregador dizer: receba a vitória, receba o milagre. Deus pode fazer? Pode. Deus quer fazer? Até quer. Mas a minha espera não é de pé, a minha espera é prostrada. Porque prostrado eu não estou vendo o que está acontecendo. Aí eu estou exercendo a minha fé. Exercer a fé não é fácil. A fé é aquelas coisas que a gente não está vendo com os olhos, mas a gente crê que vai acontecer. O que o Espírito Santo está ministrando em nosso coração nessa noite é que prostrado você espera. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, porque Deus sabe. Mas no momento certo, enquanto você estiver prostrado debaixo da glória de Deus, o Espírito Santo vai visitar a tua alma. Ele te levantará desse lugar. O Espírito não te deixará no chão, porque uma vez prostrado no problema e na dificuldade, agora não mais, porque quando o Espírito entra, o cântico é de vitória. Posso fazer uma oração, Eliel? Quem deseja se prostrar? Para de caminhar com as suas forças. Enquanto eu estava caminhando com as minhas forças, eu estava tentando abrir porta onde não tinha porta. Aí o Espírito Santo me visitou um dia. Eu estava lá em casa sozinho. Meia-noite eu comecei a orar. Deu uns 4 horas da manhã, eu não conseguia levantar e não dizia uma palavra. Chorava, gemia, dizendo no meu coração: por que tanto? Por que isso? Por que aquilo? Aí o Espírito Santo me visitou dizendo: ainda não é hora de levantar, fica prostrado. Para se levantar primeiro precisa reconhecer que quem está no governo é Deus, quem está no controle é Ele. Quem levanta fora do controle de Deus vai cair rapidinho. A queda é fatal, mas aqueles que esperam o momento certo para se levantar, aqueles que estão prostrados, estão esperando o Espírito Santo cuidar, esses é vitória garantida. Vou fazer um convite para você. Quem deseja estar aqui na frente, corra para cá. Eu estou convidando você que está incomodado com o seu estado de posicionamento, você que até hoje se posicionou errado, tanto diante dos problemas quanto diante de Deus. Eu estou convidando você a tomar uma atitude nessa noite. Nós vamos orar juntos. Os obreiros vão estar aqui estendendo as mãos sobre a sua vida, ministrando sobre a tua família.
Se você quiser, isso não é obrigatório, mas quem sentir vontade, se quiser se prostrar aqui, os obreiros vão orar por você. Quem quiser ajoelhar com fome e com sede de Deus, tem toda a liberdade. Você está na casa do Pai. Isso aqui se chama Santo dos Santos. Davi, eu não entendi. Isso aqui se chama Santo dos Santos. O povo ficava do lado de fora, querendo ver no rosto do sacerdote apenas alguns fragmentos da glória de Deus. Mas aí, Jesus Cristo, quando disse está consumado, o véu que separava o homem do lugar santo dos santos rasgou. Agora ele pode entrar e cantar ao Senhor e ver a glória. Isso aqui é Santo dos Santos. Tem gente que vem para a igreja e fica no átrio, mas tem gente que vem para a igreja e quer entrar no lugar santo dos santos, quer ter intimidade com Ele. Eu quero terminar dizendo o Salmos 42 para você, porque se tem uma necessidade que nós mais precisamos nesses dias, é ter fome e sede pela presença de Deus. Não se vê mais relato de Ezequiel murmurando e lamentando o seu cativeiro, mas se vê um Ezequiel levantando e tendo visões de Deus. Ezequiel, o terceiro maior profeta das nossas escrituras. Um homem que não só sonhava, mas um homem que Deus levava ele em espírito para ver o que estava acontecendo. É diferente. Levou no vale de ossos secos, levou dentro do templo. Salmo 42 diz assim: porque assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede e fome de ti. Enquanto eu estou caminhando para o templo, enquanto eu estou caminhando para a casa de Deus, as pessoas estão em festa. Eu olho para a multidão e elas estão comemorando vitórias, mas elas olham para mim e vê o meu rosto atribulado. Aí elas perguntam: onde está o teu Deus? Mas eu estou indo para a casa de Deus, mas o meu semblante está triste e abatido. A multidão que está em festa está me perguntando: aonde está o teu Deus? Aonde está? Enquanto já te perguntaram onde está o teu Deus, por que você ainda está nesse problema? Por que você ainda passa por essa dificuldade? Aonde está? Aonde está? Aí Davi vai dizer: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O segredo está em espera em Deus. Confia nele, porque eu ainda o louvarei. Creia que o Espírito Santo vai te levantar desse caos. Quem sabe 2017 foi um ano que você passou prostrado diante de Deus mesmo, mas eu profetizo sobre a sua vida um ano de 2018 de pé, porque quem te colocará de pé não é o homem, é o Espírito Santo. É Ele quem te colocará novamente no caminho. Davi: eu desobedeci, infringi a lei, pequei, caí. O Pai não está aqui para condenar as suas fraquezas. Ele não olha para aquilo que você fez, mas Ele olha para aquilo que você vai se tornar. E Ele está olhando para você agora dizendo: eu te comprei, eu paguei preço caro sobre a tua vida. Ah, tu me canta lá, malabaçu, me canta lá mais. Aleluia. Fale com o Senhor nesse momento. Nós vamos estar orando pela tua vida. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, que se eu passar pelo fogo, não temerei, é tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos.
veio aqui na frente, mas que sente no seu coração uma chama arder pela obra. Ei, não deixe a sua alma se prostrar diante dessas circunstâncias. O Espírito Santo ainda levanta homens e mulheres que estão prostrados na presença dEle. Estenda sua mão para cá também. Nós vamos orar. O Imi cantará malabastura, a presença de Deus. Quem tem necessidade clama. Quem tem necessidade clama. Grita. Quem está indignado com a situação, grita, clama. Estou te convidando nessa noite para se prostrar. Não é diante de dinheiro, não é diante de nenhum homem grande. Eu estou te convidando nessa noite para caminhar a sua vida prostrado diante de Deus. Era para o homem resolver, ele já resolveu. Mas o mais importante é que o que é para Deus resolver, só Ele resolve, só Ele faz. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite. O Senhor é quem compreende as nossas lágrimas e as nossas maiores dores. Nessa noite, Senhor, foi ministrado sobre nós que é estando aos teus pés que eu consigo caminhar. Eu quero, Senhor, nesse momento pedir pela vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui, que veio ao culto hoje. Quem sabe veio aqui hoje, Senhor, sem saber o que vai acontecer amanhã, desesperado com algumas situações da vida, angustiado com algumas percas que a vida lhes proporcionou. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida que aquele que caminhou prostrado até hoje na presença de Deus vai sair daqui de pé pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem te levanta, é Ele quem vai te caminhar nesse caminho, é Ele quem vai te guiar. Creia no poder que existe na palavra de Deus, e ela te diz nessa noite: levante a tua cabeça, porque a jornada ainda é longa.